Oizinho, gente, tudo bem? Bem-vindo à nossa página aqui no Facebook, né? @grau o novo paradigma. Acabei de entrar online, tá aqui. Então vamos começar, né? Parece até um rito e ritual, né? Toda vez eu tenho que estar aqui para fazer uma distribuição antes da gente começar o nosso tema de hoje, que é uma sequência, tá? Disso que a gente vem debatendo desde dois sábados anteriores, então a gente já tem dois vídeos anteriores. Oizinho, para quem chegou, seja bem-vindo. Disso que a gente vem debatendo sobre a cartesiana metafísica, o Daisen e tudo mais, tá? Oizinho, para quem chegou, seja bem-vindo. Me ajuda a compartilhar. Eu tô indo agora aqui, ó. Oizinho, Anderson, bem-vindo, muito obrigado. Então, eu tô entrando agora aqui na minha página e a gente vai começar essa tour de divulgação primeiro, né, para angariar um público que esteja interessado e tudo mais. Peraí, vamos lá. Por partes, deixei aqui um novo paradigma. É rapidinho, tá? Oizinho para quem chegou de novo, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar, assim, melhorou as condições, tá? Do que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar da res corpórea, resistência, e de Heidegger, que é, sim, um grande paradoxo em seu método e sua metodologia, que é puramente instrumento e instrumental e cartesiano. Então a gente vai conhecer dois Heideggers, tá? O que aplica e o que é seguido para ser aplicado, que aí, no caso, criando o seu discipulado, tá? Nesse sentido. Então, deixa eu fazer as coisas aqui. Tem bastante tema, tá, para ser debatido. Vamos ver se a gente conclui o que eu não acredito hoje, mas já é um começo aí. Para mim não é difícil, tá, gente? Coração. Para mim, ó, eu vou falar, eu tô na página 162 do Heidegger, eu já resolvi Heidegger. Para mim, sabe? Tipo assim, quando na minha leitura, por conhecer a cartesiana metafísica, eu percebo isso, né? Eu já pulo para outras coisas para poder, então, desenvolver a própria estrela, entende? É como se eu ficasse em Heidegger, na minha condição em particular, eu perderia tempo. Mas, numa condição agora social mundial, ele tem que ser debatido, sim, em mesa. Não só debatido, como comparado, para essa mesa ser reorganizada. Isso eu digo aos expertises da área, tá? Nesse sentido. No meu caso, como eu tenho uma meta, assim, de tentar descobrir outros parâmetros da estrela, então para mim, já Heidegger está resolvido, né? Mas vamos lá, vocês vão entender isso, a gente vai debater, porque é importante, ele tem que ser visto, né, de alguma forma. Deixa eu ir só aqui em vídeos para começar a fazer esse trabalho. Deixa eu primeiro divulgar na minha página, que é mais fácil. Eu tenho que transferir o vídeo para minha página. Vamos lá. Deixa eu ver. Peraí. Não acho o vídeo, gente. Será que eu tô na minha página? Eu já nem sei mais. Meu Deus do céu. Onde tá isso? Ué? Peraí. Vou na página inicial ver se tá lá, gente. Peraí. Calma, calma, calma. Ah, tá aqui, achei. Então, deixa eu pegar aqui. Ai, obrigada, Anderson. Anderson abriu uma sala de vídeo. Já ajuda. Peraí. Deixa eu ir aqui. Eu já vou sair daqui já também. Será que eu tô na minha página? Agora deixei aqui na minha... Ixi, não. Fiz besteira que eu vou precisar dos itens. Peraí. Ah, lembrando, ó, hoje é a estreia do Dark. Eu assisti em uma semana, abrindo Heidegger e assistindo a temporada. A primeira e a segunda temporada de uma vez, assim. É interessante, mas não vou debater sobre ele, não. Deixa eu colocar aqui. Começou. Paradoxo de Heidegger, puramente cartesiano. Isso é super importante, tá? Isso vai mostrar, isso é uma base de ciência. Oizinho, para quem chegou, seja bem-vindo. Isso é uma condição, assim, de debate agora para a verdadeira ontologia, assim,
fora de série, tá? Que eu acho que tem que participar, assim, dos expertises, né? Como eu disse, eu abro as pontas do iceberg, entende? E agora, o que que precisa fazer? Agora precisa colocar na mesa, organizar os parâmetros, né? Dado esse levantamento que vai ser feito aqui. E com base nisso, comparado, seja bem-vindo, Vicente. Peraí, eu vou colocar um adicionar. Certo, fazer um comparado, né, dessas coisas. Entre agora o que Heidegger defere pelo seu método é que o ser humano é um ser existencial e não espiritual, né? E ó, um monte de coisa aí, é bem legal. E aí realmente entrar numa verdadeira mesa ontológica, da verdadeira ontologia. Aí sim nós vamos estar, obrigadinho, debatendo ontologia, tá? Na condição do método e metodologia de Heidegger, e nunca vai ser ontologia, tá? Mas ele serve como uma antinomia de mesa, por isso que ele não pode ser negado na condição de antinomia. Vai vendo. Pera lá, então deixa eu só fazer umas compartilhadas aqui, dar umas compartilhadas, peraí. Deixa eu compartilhar. Ai, como é que é? Iniciar não, eu vou compartilhar, peraí. Compartilhar no seu story agora, vou compartilhar no meu story. Deixa eu ver. Nem sei se compartilhou, acho que compartilhou, né? Ah, acabou de compartilhar, demorou um pouquinho. Compartilhar. Deixa eu ver se tá saindo aqui, peraí. Um minuto. Ah, ó. Entrei aqui e tá fechado. Peraí, gente. É rapidinho, só alguns... Aqui, ó. Deixa eu compartilhar para uns grupos de filosofia. Peraí. Compartilhar para um grupo. Compartilhar, né? Compartilhar. E aí eu acho que eu vou entrar numa live. Ai, agora fica somente eu, porque eu tenho que fazer um teste. Ah, como assim? Peraí, gente. Deixa eu só compartilhar, que eu tenho que compartilhar. Compartilhar. Peraí. Compartilhar. A gente vai... Então, hoje começa a terceira temporada do Dark, que fala sobre a máquina do tempo, né? E o legal é que na Estrela agora, eu li uma junção, sabe? Do meio arco. Eu li, né? Mas eu não sei ainda definir, porque eu precisaria buscar parâmetros para conseguir falar a linguagem, sabe? Mas eu li coisas legais. É no 538 que a gente tem o salto e a curva ao mesmo tempo. E é onde está a qualidade de infinito da coisa. Adoro, adoro. Por sinal, é com essa base que eu quero criar uma obra minha que chama Origami, um possível universo também. Seria até um pouco fantasiosa e tal, mas né, isso daí já não é para agora. Eu sinto também que não é para agora, porque ainda precisa de parâmetros para desenvolver ela, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Cadê o compartilhar? Eu não tô achando compartilhar no grupo. Ah, agora achei. Compartilhar em um grupo, olha lá. Agora deu certo. Compartilhar em um grupo. Deixa eu colocar aqui filosofia. Ai, tomara que eu tenha copiado o negócio. Ai, que bom. Vou colocar a filosofia, né? Filosofia. Apesar que é matemática também, tá? Tinha que entrar os matemas aí, os matemas envolvidos com filosofia. Assim, os matemáticos que estão envolvidos dentro da área com parâmetros filosóficos dentro da área de matemática, sabe? Que é imprescindível, assim, pra coisa aqui. Mas espera aí. Filosofia e História da Ciência. Deixa pelo menos 5 grupos. Oizinhos, bem-vindos. Muito obrigado para quem chegou. Agora não. Deixa eu compartilhar mais aqui. Ah, essa parte demora tanto. É uma coisa, gente. Peraí. Vou para mais 5. Um. Filosofia. 2. Vamos lá. Ó, para os expertises é imprescindível realmente esse debate, tá? Assim, pra mim, Heidegger já tá solucionado. Pra mim já tá solucionado, na minha cabeça, tá?
Não na minha cabeça. Tipo assim, eu já entendi, já tá solucionado, já sei qual que é a de Heidegger, entendeu? Assim, na condição de cartesiana, na busca dentro da história dialética para a cartesiana, ele me serve apenas na condição de confirmar o método cartesiano de gancho, tá? Vocês vão entender tudo isso. Para criacionar o método dele, porque ele usa todo o pulso cartesiano para criacionar o método, o instrumento e a instrumentalização dele, tá? Aí, na outra condição, que é a aplicabilidade do método, já é uma outra história, tá? Vocês vão estar a par disso, vocês vão entender isso no processo. Então, para mim, né? E assim, ele desenvolveu com uma equipe de forma muito bem detalhada também, né? Que é uma outra condição importante. Então, assim, pega-se Heidegger e inverte a ampola. Mas não de forma cega, tá? Não imputando leis e imputando regras, ao contrário, né? E aí começa, então, a condição ontológica, a verdadeira ontologia de mesa, né? Como organizar agora isso? Como reorganizar de forma a aplicar na ciência, no doméstico e no público. Olha que coisa. Calma que a gente chega lá. Mas Heidegger me irrita, tá? Porque ele é corruptor. Ele é bem corruptor. Então ele me irrita bastante. Assim, eu começo a pensar, ó, eu já começo a entrar em... Assim, que eu fico indignada como é que pode chegar a esses pontos. Então, mas tudo bem, eu não vou entrar nesse debate para não quebrar o processo mesmo do passar o entendimento, tá? Porque se eu entrar no rasgar o véu mesmo pra né, meter a boca, ó, já perco até o ar, já de estresse. Porque eu não suporto, é a minha forma, né? Não suporto. Não acredito que um ser humano seja capaz, entende? De definir isso para uma aplicação para um público, para as pessoas, entende? É aquela relação de pais e filhos, pais mentindo para filhos, né? E aí de geração em geração, sabe? Uma coisa mais ou menos assim, vai. Eu tô falando alegoricamente, entende? Como é que pode, né? Mas aí eu vou trazer, porque para mim a Bíblia é puramente eleata, tá? Então eu vou trazer até uma defesa bíblica que fala assim, se os filhos estão arrependidos e consertam, eles não embotam, né, a boca, os dentes daquelas uvas verdes que os pais comeram, tá? Então Heidegger comeu a uva verde, embotou os dentes e a gente vai embotar os dentes se a gente quiser, entende? Né? Seguindo as determinações de Heidegger, ou filho, não dá, né? A gente já cresceu, sabe? Uma coisa assim. Eu tô falando a nível de arquitetura mundial mesmo, de mesa, coisa mesmo, tá? E que aí se eu começar a entrar aí eu começo a ficar nervosa, né? Aí eu fico nervosa, nostálgica. Não sei se eu fico, não sei o que eu fico. Eu sei que eu fico num outro nível. Mas como não é o objetivo, né? Vamos debater então Heidegger, que é o mais importante. Peraí. Só mais um grupo e a gente vai que vai, ó. Vamos falar de Heidegger. Heidegger é puramente cartesiano, seguidores de Heidegger. Heidegger e o seu método, o seu instrumento e o seu instrumental. Ele é pura. A gente vai falar de dois Heidegger hoje. O Heidegger que constrói, o Heidegger que cria, tá? O seu Dasein. E o discipulado que, pelo método e as regras dele, segue esses métodos e regras, acreditando ser ontológico, ôntico, e não é ontológico e ôntico, e nunca vai ser, tá? Isso tudo é que a gente vai provar. Vai provar. Esse Facebook devia deixar pelo menos... Se eu colocasse assim já tipo uns 10 grupos, né, de uma vez, ia ficar mais fácil. Eu não vou divulgar mais. Se vocês quiserem, eu agradeço, por favor, divulguem, tá? Lembrando assim, gente, oi, agora eu tô mais diretamente voltada aqui a vocês, tá? Eu vou colocar aqui no vídeo agora, peraí, só mais isso, eu vou colocar então os itens que vão ser debatidos. Tô falando aqui, peraí. E aí, se eu começar a entrar Tá. Deixa eu só colocar aqui, ó. Eu vou colocar, então, os itens que vão ser debatidos. Né? Não vão ser todos, tá?
E vou agora começar a explicar... Ai, peraí. Eu já fiquei meio nostálgica com esse negócio de lembrar a característica de caráter de Heidegger. Então já me deixou estressado. Olha isso, eu já começo... Aqui, ó, eu tô aqui assim, ó. Né? Eu falo, meu Deus do céu. Então aqui no vídeo, ó, eu tô colocando os itens que vão ser debatidos, mas não vão ser debatidos todos, tá? Provavelmente a gente não vai conseguir, ó. Já foi 15 minutos desde as 8 horas, agora são 8h15, estamos aqui na página O Novo Paradigma. Na verdade, a página no site oficial é o novoparadigma.online, né? E a nossa página no Facebook é @grau_novo_paradigma, tá? Bom, vamos lá, gente. Então, vamos começar, então. Hoje, o que a gente vai debater? A gente vai debater aqui, ó. Nós vamos debater, deixa eu colocar aqui o nome para lembrar. Heidegger, nós vamos continuar, né, falando sobre Heidegger, Dasein, a condição da cartesiana, metafísica de Descartes. Então, eu acho que hoje vai ficar mais entendido finalmente, né? Eu acho que eu gaguejei um pouco, ainda não é bem que eu gaguejei, mas hoje vai ficar mais claro, porque eu já vou explicar por quê. A condição do res corpórea e res existência da cartesiana. Tá? Então, uma vez compreendida essa verdadeira interpretação da coisa, certo? A gente então vai debater o próprio Heidegger, né? O seu instrumento instrumental dado e, consequentemente, a aplicabilidade desse instrumento instrumental dentro de uma sociedade, primeiro, dentro das universidades e consequentemente, dentro do próprio doméstico e público da sociedade, por assim dizer, tá? Então é uma continuidade desses 2 últimos sábados e conversando, né, debatendo, né, internamente aqui com quem está colaborando, né, para trazer esses temas à vista. Não me foi dado ainda, né, para se colocar nomes e tal, então não vou colocar nome de ninguém e tal. O que interessa é que nós, de alguma forma, em mesa aqui debatemos, né? O que foi colocado então? Então, decidiu que essa semana, de segunda até agora, sexta-feira, eu então decidi, né, falei, não, então já que ficou um pouco vago a condição do res existência e res corpórea da cartesiana, apesar de ter sido demonstrado, e até para mim ficou, né, que eu falei, meu, e agora, né, eu preciso ir mais a fundo nisso, então eu decidi ler a obra inteira de Heidegger, tá? Eu já tinha percebido o problema de Heidegger já nas primeiras páginas ali. Quando a gente tem a resistência e a res corpórea, a gente sabe quem é corruptor de ordem, por perceptiva, na história dialética. Então, às vezes, basta uma frase, basta um instrumental, entende? Uma metodologia e um método para você já matar o cara. Tipo, já sei quem é. E aí, na minha perceptiva, quando eu começo a ver muita corruptibilidade, né, para as coisas que eu busco em particular, não me serve, então eu descarto, entende? Então, por exemplo, eu falo, já li até aqui, para mim é o suficiente, vou para outro, né? Porque o que eu quero é resgatar a estrela de forma pura. Mas lembrando, ó, importantíssimo, não é possível descartar mesmo corrupto Heidegger e na demonstração de mesa, por quê? Porque por trás ele usa muito bem a estrela para a sua aplicabilidade em sociedade e na própria ciência. Ele usa, mas ele corrompe essa estrela, tá? Aí que tá. Oi. Henrique, ó, pera só um pouquinho, gente, que é uma coisa. A gente combinou. Mãe, eu tô tentando que ninguém veja. Tá tentando que ninguém veja. Mas você sabe onde que tá a régua? Não, tá lá na sala, lá naquele montinho que a mamãe deixou, cheio dos brinquedos. Vai lá então, Henrique, fecha a portinha, não deixa abrir. Vamos lá então, gente, desculpa, tá? É que eu combino com ele não né, vamos tentar manter o foco, porque o tema é fácil, tá? Mas acaba sendo complexo, essa que é a verdade. Então, bom, então o que acontece, ó?
Então, na condição, então eu fiquei, então eu li a Heidegger até a página 162, se eu não me engano, e cheguei no quarto capítulo, tá? E criei um ensaio. Na verdade, assim, peguei os itens que eu achava ali mais coerentes, né? E fui criando um ensaio que deu 98 páginas e que agora eu tô revendo, né? Porque a gente vai escrevendo rápido, aí fica meio cortado, às vezes a frase não se conclui, então fica aquela escrita que você não, né? Então agora eu tô revendo essa escrita para tentar ver o que vai então acontecer com ela, com base agora desse debate a partir de agora, tá? Então, quando eu cheguei no quarto capítulo de Heidegger, eu percebi que para esse primeiro ensaio basta, tá? Basta, né? A condição de entendimento deste Heidegger que cria o método e deste método agora aplicado numa sociedade. Porque a partir do quarto capítulo, o que ele vai então criar? Uma segunda etapa do método, ao qual eu classifiquei como sendo aquele que, acreditando no método de Heidegger, vem a ser o observador, o modelador ou o moderador deste método aplicado no doméstico e no público a nível mundial. Para este homem ser, e agora ser no tempo existencial conforme as regras e determinações do método de Heidegger, tá? E que realmente são levemente assustadoras, tá? Assim, na minha condição são irritáveis, assim, sabe? Que eu fico indignada, mas tudo bem, né? E por isso que Heidegger não deve ser negado, beleza? Então, a gente vai nesse bloco agora de debate, não sei até que sábado vai, entender Heidegger, então, como sendo puramente instrumento, instrumental e cartesiano. Olha que coisa. O cara que segue, o discípulo de Heidegger, ele tem que negar por perturbação para ser preparado à conjuntura, tá? Em busca de uma presença o tempo todo, o instrumento e a instrumentalidade, né, que vai ser mundana num sentido perceptivo da coisa, seguindo um método que é puramente instrumento e instrumental, dado por Heidegger. Então aqui a gente já tem um paradóxico, né? Como que um método pede uma coisa, mas esse método é criado por essa coisa, né? Ele pede para que você negue o instrumento e o instrumental o tempo todo, na sua condição perceptiva de mundo, porque tudo é mundanidade. Ai, me perdoe, até a matema, o padrão matema é mundanidade, ao mesmo tempo que o método dele, o tempo todo, é instrumento, instrumentalidade e matemático cartesiano da coisa, tá? Então, que é isso, filho? Como assim? E o cara, o discipulado, eu vou chamar de discipulado, o que segue ele na ciência, começa a ter na perceptiva a crença de que isso é ontologia, a negação de todos os instrumentos e instrumentais, porque a verdadeira ontologia classificada por Heidegger, porque isso nunca foi ontologia, é então o ser presente e existencial, potência do momento, ontológico, ao qual lá na quarta etapa da obra vem a ser ontológico ôntico no pulso cartesiano, que é o que eu pretendo aqui demonstrar para vocês, tá? Então, na condição do tema, o paradoxo de Heidegger, eu acho que a gente já compreendeu, tá? E puramente cartesiano é o que a gente, então, vai compreender provando, tá? O mais incrível que se o discipulado tiver num extremo perceptivo da metodologia dele, o discipulado, o seguidor de Heidegger, aquele que, né, acaba negando a própria ciência para seguir Heidegger agora, ele é capaz de dizer que aquilo que está sendo provado e demonstrado agora, com base nesse Heidegger criacionista, que tem a capacidade de criar métodos, né, regras, métodos, instrumentos e instrumentalidade, certo? Então, isso que a gente está demonstrando é existencial do meu momento. É existencial, tá? É a minha potência existencial. Aham, tá bom.
né? Então, olha que ponto chega a aplicabilidade perceptiva de Heidegger e o perigo de Heidegger, que é o que a gente vai demonstrar, eu acredito, né? De alguma forma. Então, vamos lá. Então, paradóxico, eu acho que já ficou um pouco já levantado, né? E agora a gente vai demonstrar, então, que ele é cartesiano. Esses itens que eu coloquei aqui no vídeo, né, de alguma forma, são os itens que vão acompanhar aquilo que eu acompanhei na obra. Lembrando assim, no ensaio, eu acredito que vai estar mais claro, né, nesse ensaio escrito, que é assim, existem vários pontos em que Heidegger assume na caneta claramente, e isso a gente vai provar aqui, que deve-se, como regra, seguir desta forma, aonde desta forma que você está seguindo como regra agora de alimento, né, perceptivo dado como regra por Heidegger no seu método, nada mais é do que um formato de regra para velar e ocultar a própria ontologia, senhores e senhoras, expertises da área, tá? Dessa mesa gigante, entende? Não é para uma sociedade pontual, é para o mundo agora, tá? Então, prestem atenção nisso. Então, essas ferramentas, elas são de suma importância, tá? De absurda agora importância no entendimento para se organizar uma verdadeira ontologia de mesa, tá? Que não é a de Heidegger, não é a de Heidegger, tá? Ele define uma perspectiva de ontologia, porque ele é corruptor, tá bom? De ordem, aí corrompendo a própria ciência, o peso e medida da própria ciência, da sua historicidade e história factual, tá? Então, vamos conhecer Heidegger. Então, Heidegger, nesses itens aqui, eu coloquei como primeira instância, eu posso, de repente, deixar alguma coisa em aberto, tá, gente? Né? A gente não é um computador, né? Mas eu pretendo deixar satisfatório aqui as defesas. Vamos ver se eu consigo, buscando aqui até no próprio ensaio alguma coisa. Pode ser que algum termo eu me confunda, depois a gente corrige, aí me relembra pra gente corrigir, tá? E assim vai. Então, vamos lá. Na condição de... vamos ler. O primeiro item, né, que eu coloquei aqui... Heidegger define um problema ontológico a ser debatido e automaticamente ele determina que isso foi solucionado por ele. Eu acho máximo. Vamos lá então. Heidegger, no começo da obra, ele é interessante, ele realmente chama a atenção de um clássico, tá? Eu sou clássica nas defesas da história e da historicidade e história factual, mas eu sou clássica modular. Vocês vão entender esse modular. Por que clássica modular, tá? Então, no começo da leitura de Heidegger, eu não sou clássica extremo, né? A ponto de velar Heidegger, certo? De negar Heidegger, entende? Que aí a gente tem um problema de teologia, e eu não sou Heidegger, né, desse extremo que vela o clássicos. Então eu sou modular, tá? Esse que é importante, que era Zenão e Sócrates, que é a defesa de Zenão e Sócrates contra o velho Parmênides, que é uma obra minha que vai sair, naquelas panateias que existiam lá na época greco-romana, tá? Zenão e Sócrates são clássicos modulares. Ali já se debatia a verdadeira ontologia contra Parmênides. Parmênides que Heidegger vai assumir como sendo uma tradição positiva da historicidade e tal, história factual e o escambau a quatro, tá? Que a gente vai aqui debater. Então ele levanta no começo da obra um problema ontológico, tá? De discussão sobre o ser. Aí você fala, olha, que legal, né? Ele vai então levantar, e aí ele classifica, né? Ele começa a falar sobre a condição da fenomenologia, né? O que então vem a ser a fenomenologia e tal, e que isso deve ser debatido, né? Mas que debatido já foi, então, definitivamente solucionado por ele, tá? O que, gente, né? Aí você já fica assim meio que
você já fica meio que, como é que eu posso dizer, sabe, meio assim, solucionado, como assim? Porque no ontológico, gente, expertises, por favor, na condição da corda, tá? Da verdadeira teoria das cordas arqueológica e desses debates de Sócrates e Zenão contra Parmênides, lá nas Panateias, que vai ser uma obra que eu vou levantar, o que que a gente tem? A gente tem na corda, na sua condição, lá no indeterminado, imediato de Hegel, que eu vou estar demonstrando de novo aqui, que mais ou menos eu coloquei, nessa res corpórea e resistência agora, a gente tem um problema assim ontológico, tá? De corda, na condição modular duplo uno e uno duplo da coisa. Não é da unicidade, entende? Mas é nesse pulso modular, que na verdade esse pulso modular entendido é que é a grande coisa mesmo, da ontologia da verdadeira, que eu classifico como sendo gancho, tá? É o gancho panteísta imanente. Imanente e panteísta ao mesmo tempo. E que Heidegger vai se utilizar desse entendimento cartesiano no seu método de instrumento e instrumentalidade lá na conjuntura do ser. Entre a proximidade e a distância ao mesmo tempo da coisa, tá? Criando o seu ser presença, né? E aí no quarto capítulo, um ser que presente agora ele é presença na condição da sua potência de ser, tá? Negando a cotidianidade, a mundanidade, que é sempre instrumento e instrumentalizada, e até a própria matema. Entende? Mais ou menos assim e negar a matema e fora outras regras que ele imputa no método, que é a própria historicidade, essa que eu agora estou começando a apresentar de alguma forma para vocês, que tem que ser entendida, tá? Numa verdadeira antinomia de mesa agora kantiana do martelo de Kant. Então, ele não, dentro da obra, gente, ele não denigre à toa Kant, Descartes, Hegel, ele não vai afastando o seu discipulado de Kant, Descartes, Hegel como regra do seu método instrumento e instrumental à toa, para que a aplicabilidade dele seja agora funcional no seu discipulado. Desculpa. Aplicabilidade no discipulado. Então, uma coisa é Heidegger conhecendo a cartesiana e criando o seu método, a outra coisa é o discípulo seguindo Heidegger, aplicando para si e acreditando que essa aplicação agora é uma determinística, tá? Já é ontológica, certo? De ser e na sociedade, na condição doméstica e pública. Sociedade mundial. Tá? Como perceptiva. Eu tenho certeza que os expertises entenderam, tá? Então ele levanta o problema ontológico no começo da obra como um fator que não veio a ser resolvido na história até hoje, o escambau A4, e que isso deve ser debatido. Todo clássico que lê, conhece a cartesiana arqueológica, né, das defesas do materialismo histórico hegeliano arqueológico, que é importante, né? É legal, eu também acho, tem que ser debatida essa questão da corda como última instância do nosso tempo-espaço, do nosso espaço, por assim, da nossa cosmogonia, por assim dizer, né? Para entender essa nomenclatura de alguma forma arqueológica e alegórica, ok? Nirvana da coisa. Eu não estou determinando religião, eu só estou explicando uma alegoria, tá? Da coisa. Aonde essa nirvana, de alguma forma, é a substância e a substancialidade última da corda do entendimento do objeto arqueológico, que eu já demonstrei para vocês, que é a própria cartesiana, a res corpórea resistência, que vocês vão estar entendendo. Beleza? Então, certo? Então, o problema já de interpretação clássica na própria história e historicidade factual,
tá? Historicidade e história factual já é um enorme problema ontológico, perceptivo atual dentro da própria ciência, aonde, através de Heidegger, isso se fortifica no seu método, quando ele determina uma historicidade e história factual positiva que se deve seguir, senão você não é discípulo de Heidegger, o método dele realmente não vai funcionar, né? Isso é um fato. Então ele quebra o mais importante, gente, por favor, entenda isso, ele quebra o mais essencial e o mais importante da ciência, que chama antinomia, tá? Antinomia da coisa. Tá? E se opondo de tal forma e regrando de tal forma que ele poda e aprisiona a perceptiva do próprio cientista, por assim dizer. E disso eu não vou falar da aplicabilidade para uma sociedade e etc e tal. Então Heidegger é um problemão na ontologia, tá? Chega até ser um... Ai, eu não posso usar essas palavras, né? Mas chega a ser um... Entende? Mas ele não pode ser negado, tá? O clássico modular não nega Heidegger, entende? Para uma verdadeira ontologia. Se ele for negado, incorre-se no risco da própria ontologia agora, não que ele seja necessário, é que ele deve ser usado como exemplo, tá? De erros graves, entende? De corruptibilidade também, uma série de outras coisas que tem que ser debatidas, tá? Então, nessa condição, ele acaba chamando para leitura mesmo, que você fala, olha, ele falou sobre um problema ontológico a ser resolvido, né? Coloca como debatido, mas na hora que ele fala que ele solucionou a ontologia, ele me lembra muito Schopenhauer, corrompendo todo o entendimento da metafísica ali na sua obra sobre o amor, e fazendo da própria metafísica uma quase playboy, literalmente, de época para o senso comum. Eu falo, mas porque Schopenhauer, com a maior cara de pau, que é um jacobino decompositor de perceptiva autêntico, ele vem dizer que a metafísica finalmente foi solucionada por ele, né? Porque é praticamente um amor playboy. Ele mistura todas as bolas. É um show de horror, Schopenhauer, tá? Mas também não pode ser negado como exemplo, tá entendendo? Mas não é ele que vai resolver ontologia, muito menos metafísica. Essa que é a grande verdade, né? Isso dá só mais garantias ainda para as dignidades em caráter na história e historicidade dos clássicos, que defendem a verdadeira ontologia, né? Arqueológica, como Hegel, por exemplo, defendendo ali o materialismo histórico arqueológico do resgate dessa estrela arqueológica, que é cartesiana, que é metafísica, que é a res corpórea. Por que a res corpórea? Porque ela é o referencial inercial de Sir Isaac Newton. Então ela é um corpo na sua pictografia. E por que resistência? Porque ela tem dentro dela a taxonomia sistêmica impulso compreendida de abre e fecha. Tá? E numa condição retroalimentativa de gancho o tempo todo. Tá? Todo esse entendimento cartesiano, o tempo todo, Heidegger se utiliza para construir o seu método, para criacionar. E agora a gente está falando do verdadeiro criacionismo. Para criacionar, delimitar o seu método, tá? Que é instrumento e instrumental, e consequentemente fazer, né, dele funcional, aplicável como ciência dentro de uma sociedade, mesmo que isso incorra em resultados aberrantes. Tá? Então, cientistas malucos que criam Frankenstein existem, tá bom? E Heidegger é um deles, como a gente vai ver. Ok? Então, nessa condição, a gente então agora parte para o segundo item, né? Entendendo isso, que é que Heidegger procura determinar as questões perceptivas de ente dentro da fenomenologia e de tal forma classificatória que um anunciamento deixa de ser um próprio ente. Vamos lá, então. Então, começando esse introdutório, dizendo que ele resolveu a ontologia finalmente, ele precisa agora instrumentalizar o método dele
de forma a regrar algumas perceptivas de nomenclatura para que o próprio método dele, ao encontro dessa presença perturbada e preparada para a referencialidade na sociedade, venha então a ser funcional, né? E na sua potência, por assim dizer, tá? Que a gente vai entender isso. O que ele então delimita? Ele, então, dentro da instrumentalização dele, ele vai criar regras de perceptivas do que realmente vem a ser ente, tá? Ente é todo objeto, ok? Mas não um anunciamento. Aí você fala, como? Né? Como um anunciamento não é? Né? Porque o anunciamento você sente, mas peraí, como que não é um ente? Não é um objeto, não é um instrumento. Então agora a gente vai debater na cartesiana o entendimento, novamente, junto à res corpórea desse ente, tá? Vamos lá, vamos cair rapidamente para os fragmentos de Parmênides sobre a condição do problema do nada, que é um outro ensaio que eu tenho, que vai sair na minha terceira obra, que é a parte 3, tá? De A Razão, o Senso e Espírito, de forma bem, é um ensaio bem rapidinho lá, que mostra um pouco das características de defesas e caráter do nosso querido Parmênides, tá? Ao qual Sócrates e Zenão eram contra. O nada, ok? É um ente, é um objeto. O quê? É um objeto. Porque veja bem, para que o nada exista, ele precisa ter forma, né? A partir do momento que eu falei nada, ele ou eu pensei no nada, ele apareceu. O fato dele aparecer, mesmo que agora, tá? Não é o indeterminado imediato de Hegel, mas mesmo que indeterminado na sua condição de objeto, certo? Porque a gente tá falando de fenomenologia. Na fenomenologia, tudo é ente. Tudo que aparece, tudo que é, por isso que negativo é falso, entende? A gente não pode dizer que ódio é negativo, ok? Porque ódio é positivado na sua estrutura de existência, ok? De substancialidade que seja. Então ódio entende? Ele existe. Por mais que você negue o ódio, uma hora o ódio vai aparecer, entende? Então o nada... o nada é bem interessante porque na sua condição de ente ele existe tentando dizer a você que alguma coisa, não é que há ausência de alguma coisa, mas que alguma coisa não existe, entende? Então a gente tem o paradoxo do nada, que a gente já debateu nas aulas anteriores, aí nos vídeos, né? Nessas conferências, não sei como é que chama, anterior, tá? Então presta atenção, tudo é ente, por isso que Hegel defende em A Fenomenologia do Espírito, do ser dos seres seria, que não é teologia, tá? É fenomenologia, ele explica que tudo que negativo é falso. Porque o negativo, dentro da res corpórea e da resistência, ele só vai ser funcional, ele só vai ser, me perdoa, usado a priori na corda de um ente para delimitar a sua própria potência. Ai, mas isso é Heidegger. Não. Isso aqui é a verdadeira ontologia perceptiva a priori, para construir metodologias, tá? E Heidegger diz na regra dele que você tem que negar essa perceptiva matema e padrão, para que você não seja como Heidegger, mas um discípulo de Heidegger na aplicabilidade. É aí que está o perigo dele, tá? Então, o que acontece? Quando a gente, então, todo ente ele vai ter a sua potência mais e menos na sua condição de homônimo, tá? De unicidade, entende? Amor não é ódio, amor é amor, certo? Então, na condição nada é nada, e é tudo fenômeno, são existentes, né? São fenômenos, certo? Então, esse é o ente, certo? Então, um anunciamento, aquilo que você sente é um ente, porque você sentiu, se você sentiu é substância. Isso é tão fidedigno, e eu falo com tanta propriedade, que o próprio Heidegger vai ler lá,
No final do capítulo 3, se eu não me engano, antes do capítulo 4, ele vai assumir, depois do problema da oposição extrema, relatando os cartesianos, por assim dizer, que a gente vai chegar nesse debate, ele vai assumir, tá, que realmente a presença é uma espacialidade, é um espaço, logo uma substância e uma substancialidade. Porque ela é. Entende? Ela é. Ela tá lá, né? É uma substância, entende? Ela não é nada, certo? Ele mesmo vai assumir. Ora, se a presença nesse auge fenomenal de Heidegger é uma substancialidade, tão quanto o próprio anunciamento que vem, como, né, sinal. Ele é substância. O anunciamento é substância na condição fenomenológica doente. Ah, mas não é isso que ele diz. Não, eu vou dizer em breve o que ele diz. E por que ele diz isso e qual é a intenção dele de aplicar um anunciamento como algo que não venha a ser ente, mas venha a ser aquilo que você sente na presença para te potencializar, na busca, na aplicabilidade, para você aceitar como regra que isso, né, é realmente o que vai te levar ao fenomenal do ente ser agora implodido em si mesmo, negando tudo. Na condição mais extremada de Heidegger, na sua aplicabilidade, o que a gente vai ter, eu vou até antecipar para conseguir entender, a gente vai ter de forma funcional agora, dentro da própria ciência, a condição de que se aquele ser, aquela criança que na universidade acreditou em Heidegger e na sua metodologia, na sua condição mais extrema, né, ali numa fase pós-universitária e tal, e agora no doméstico e público da sociedade, ela vai acreditar que na sua presença potência, ela é um gato. E por isso que ela vai, então, nessa presença potência, viver como um gato, lambendo prato e, consequentemente, comendo ração. No mais extremo. Esse é o mais extremo da metodologia de instrumento e instrumental de Heidegger aplicado. E aí, conforme aquilo que Heidegger também vai construir para a ciência, que é o que eu chamei de observador, curador, modelador ou moderador, né? E que vai ter uma tendência às áreas de psicologia e sociologia, lá a partir do seu livro, 4º capítulo, né? Nós temos então esse moderador sendo obrigado a entender agora essa presença na cotidianidade para dizer a você que tudo bem, ela está na sua potência existencial no tempo de acreditar que é um gato, porque ela está buscando essa presença de ser, né? E agora a gente vai precisar moderá-la, né, de forma a entender que ela deve se ingressar novamente na conjuntura da manualidade, né, de negar agora o que ela acreditou ser presença existencial no tempo de agora, de ser um gato, para descobrir uma outra potência dela mesma com base na sua própria condição de ser, tá? Então, isso passa a ser, com base na metodologia de Heidegger, algo normal para uma sociedade. Porque a potência é o ser, porque o ser agora ontológico é o ser implodido. Ele não é mais o ser cosmogônico, res, existência e res cartesiana, que Heidegger conhece para desenvolver o seu método, né? Dentro da própria ciência. Não é mais isso. Ele passa a ser um ser buscado em si mesmo, um ser potência existencial no tempo de agora. Então, não, mas você também busca a historicidade, mas é a historicidade de regra que Heidegger determina como sendo positiva, negando Kant, Descartes, Hegel na condição de comparação. Onde dentro da própria obra dele, em vários pontos, ele delimita de forma muito clara. E até tenho no meu ensaio isso, que eu fiquei indignada quando ele coloca isso, quando ele chega na condição, a gente vai chegar nesse ponto do uso, né, dessa conjuntura agora de proximidade, distanciamento de si mesmo dentro do ser, que é uma brainwash total, tá? Essa que é a verdade. Então você fica ali nesse pulso de corda que é cartesiano do entendimento da res corpórea,
de Descartes, né? Que é porque, veja bem, gente, a res corpórea e a resistência estão mal interpretadas por causa do problema da tradição positiva, determinística, ao qual Heidegger assume como verdadeira, né? Mas essa tradição positiva de resgate só de Aristóteles, Platão, Parmênides e Hesíodo, ela não é de Heidegger, ela vem de um grupo, entende? De cientistas se intitulando cientistas para conduzir e arquitetar um público, um povo, um mundo do jeito que se quer, tá? Guiando, por assim dizer. Então a gente tem realmente uma condição de mundos paralelos, né? Aí depende do que você quer ser. Você quer ser apenas, desculpa. Apenas cartesiano, teológico, né? No excedente, o que não é o clássico fenomenológico, metafísico, cartesiano, da linhagem de Descartes, porque eles são modulares, né? Eu sou clássica modular. Ou você quer ser o extremo de Heidegger, né? Então você tem essas possibilidades de forma de ser do homem agora, tá? A gente vai entender essa forma de ser de Heidegger, que é corruptora, ok? Eu defendo a forma de ser modular, beleza? Isso que é importante, tá? Então, Heidegger, eu não sei agora se eu pulei alguma coisa, mas assim, Heidegger, então, ele vai precisar modular agora, organizar as suas regras dentro do método, para que esse método seja funcional. Então, lá na proximidade, distância, que ele se utiliza como exemplo, para que esse ser na conjuntura se utilize isso para dar espaço, que é um sistema cartesiano de fluxo de controle dentro do ser, a nova referencialidade ou sinal, que é o tal anunciamento. O que ele então determina? Ele fala claramente isso na obra, tá? Ele fala que não tem problema aplicar essa regra dentro da ciência e do método dele de forma tão óbvia, né, que diz respeito a um pulso cartesiano ao qual ele já delimitou até esse ponto da obra, que deve ser totalmente negado porque é uma tradição negativa, porque a própria relatividade, e que é obviamente da ciência, na condição de natureza, não consegue entender esse pulso modular do tempo e espaço, tá? Ou seja, da duração, né, dessa condição de próximo e distante ao mesmo tempo. Então não tem problema, certo? Ele colocar isso como regra no método, é isso que ele fala claramente lá. E ao mesmo tempo, isso já está garantido na regra de se negar na historicidade, história factual, a própria condição daqueles que defendem a cartesiana, que ele se utiliza, mas dentro do método dele ele oculta, tá? Para que o discipulado dele agora siga uma linha de ciência, acreditando que é ciência, mas não é ciência, tá? Por quê? Porque quando aplicar na sociedade vai dar certo. Olha mesmo, ele encontrou uma presença. E aí vai entrar um solipsismo coletivo, tanto partindo da ciência e agora doméstico e público, que aquilo é um avatar, aquilo é um espírito, aquilo é alguma coisa, entende? Uma série, ou qualquer outra coisa, entende? E que essa é a condição existencial agora do homem, tá? Como presença de Heidegger, tá? E que ao final das contas, por sinais não uniformes dentro da própria sociedade, que esse grupo de homens vão arquitetar no mundo, então esse homem começa a ser, já na aplicabilidade do método de Heidegger pela ciência dentro das próprias universidades e do próprio observador, que é discipulado disso, que não entende Heidegger, vai ser então guiado como se quer. Um outro item que ele coloca de suma importância dentro da obra é que esse homem, quando ele entender esse processo da proximidade e não proximidade ao mesmo tempo, que tem a ver com a leitura rescorpórea e resistência, e que a gente até leu lá naquelas estelas de Tutmos em Gizé, dos decaimentos de corda, que está escrito dentro de Euclides, por exemplo, quando ele entender que aparentemente, mas ele não sabe como, ele parece com uma radiofusão, ele vai acreditar que realmente ele é a radiofusão, ele é a energia como presença, porque ele recebeu um sinal.
Da mesma forma que dentro de mim eu penso que eu sou próximo e distante ao mesmo tempo, o tempo todo nessa luta de me vencer a mim mesmo e a toda a mundanidade, né, do método de Heidegger, ao mesmo tempo que eu penso dessa forma, a radiofusão, ela funciona dessa forma, em decaimentos, próximo e distante, no mesmo ponto ao mesmo tempo, porque a física quântica está provando isso de alguma forma dentro do paradigma de Heisenberg, que não é um paradigma. Ele nunca vai ser paradigma da incerteza, porque e não é, tá lá, mas não tá, então eu sou energia. E aí entra a pseudociência de cultos a mandalas coloridas e que tudo é energia. Nas condições de sensações extremadas da corda, de que tudo é sensação, nega-se a matéria, né? Que passa a ser agora ente, troço, instrumento, instrumentalidade, e vamos que vamos, esse é o novo mundo, a nova era. Acho tudo maravilhoso. E aí também, se seu filho virou um gato porque acredita que come ração, tá tudo bem, porque você vai lá na sala de psicologia, o cara que tá dentro do método como discipulado de Heidegger, ele vai entender que aquilo é uma presença da potência do seu filho naquele momento, porque ele recebeu algum sinal coletivo, não coletivo, mas que a gente vai tratar, porque eu sou o curador disso e a gente vai melhorar essa potência dele. Aí ele sai da sala e você olha e fala, mas o que aconteceu? Ele percebeu que ser macaco é mais potente do que ser gato. Então ele sai e vai lá agora na sala de sociologia, por exemplo, e lá na sala de sociologia você vai receber então, eu tô te prescrevendo aqui, os tickets para comprar agora a banana para o seu filho, porque ele acredita agora que na potência de ser dele, eu tô extremando, tá? Mas a condição metodológica é essa mesmo. Ele acredita então que ele é agora um macaco real, macaco mesmo da floresta. Vocês não viram, gente, na sociedade isso acontecendo? Né? Tipo, sai aí na mídia, é um casal vivendo acreditando que eles são gatos ou que eles são bebês. Isso é a metodologia de Heidegger, tá? Aplicada. Só que qual é a intenção de Heidegger nesse sentido, criando isso na ciência? Junto a essa aplicação é garantir agora um moderador observador discipulado dele no método, tá? Que vai acreditar nele e não vai entender nada de ontologia, essa que é a verdade. Achando que está falando de ontologia de uma presença de ser potente, tá? O que ele então vai deferir? Ele vai definir a partir do quarto capítulo que o expertise do método dele, né, aplicável e na aplicabilidade, sem entender como se constrói o método dele, que é puramente cartesiano, vai então ter que entender agora esse ser presença da cotidianidade que vão começar a aparecer. Né? Então a mamãe, como eu te falei, vou repetir, a mamãe chega lá e fala, olha, meu filho está acreditando que é isso. Tudo bem, é porque então ele acabou se emperrando numa potência, ele não está dando espaço. Vamos trabalhar esse dar espaço a ele para uma nova conjuntura e referencialidade, que ele vai descobrir uma nova potência de ser. Vamos trabalhar o seu filho, né? E aí, se ele sair macaco, vou repetir, tá? Vai ser normal na visão do psicólogo ou do sociólogo isso, porque é método, é ciência, é Heidegger. Beleza? Então, isso é uma verdadeira aberração, né? Não, mas Heidegger determina que o ser presença não é instrumento instrumental e nem cartesiano, esquece Descartes. O que você está falando? Né? A presença existencial, filha, sai desse solipsismo. Nós temos um mundo, um universo também, cheio de instrumentos. Heidegger mesmo disse que a presença é uma espacialidade, negando Kant na condição de perceptiva do espaço transcendente. Ele, por sinal, até o quarto capítulo, Heidegger escreve sobre Kant ali, até o quarto capítulo, ele determina que em 2 linhas, 2 parágrafos, o que é Kant, na sua condição de espacialidade transcendental.
Aí eu fico indignada. E depois que ele determina Kant como uma tradição negativa da historicidade, história factual, por isso joga no lixo, mesmo sendo ciência, porque também, ele mesmo fala no método, ninguém vai saber compreender isso, porque está velado a cartesiana na própria interpretação. Descartes está interpretado já incorretamente dentro da própria ciência, expertises ontológicos. Agora, os verdadeiros da minha mesa, tá? Eu vou falar da minha mesa, tá? Mas que seja a mesa de vocês, por favor. Né? Que seja a nossa mesa, tá? Porque isso é justiça também, é modular. Então, o que acontece? Nessa condição, você então nega Kant, já também nem sabe interpretar, essa que é a grande verdade, e entra no método de Heidegger. Pronto, o homem está construído, arquitetado. Tá? Beleza? Eu vou repetir, essa condição extremada da aplicabilidade de Heidegger no seu método existencial, eu dei mesmo como o extremo da aplicabilidade do seu método, mas que é real, porque nós já temos isso em sociedade, tá? Como ser existencial crendo ser aquela potência daquela forma. E aí, numa condição de transição para essa ideia de novo mundo, nós temos, de um lado, uma ciência que não consegue entender o que está acontecendo, e de outro lado, agora, novos cientistas do método, que eu vou chamar de discipulado de Heidegger, de que isso é normal. A confusão está instalada na sociedade. E a concorrência e a competitividade, porque você não entende realmente o que vem a ser a própria historicidade e história factual. Tem que resolver expertises isso. E resolver de forma séria, porque isso diz respeito ao nosso futuro, né? Ou, então, que seja Heidegger, ok? Que seja Heidegger, tá? Então, por isso que eu fico indignada, tá, gente? Eu já começo a ficar indignada nessas condições, mas tudo bem, tudo bem. Então, o importante é demonstrar para vocês aonde estão as ferramentas e é aqui que eu venho, então, colaborar, tá? A minha parte, né? Aí a parte de cada um diz respeito ao caráter, ao futuro, a uma série de... Assim, se você defende Heidegger há 10, 20 anos e agora percebeu que está incorrendo num enorme erro, né? Você é capaz de assinar embaixo que realmente Heidegger e o que você defendeu, né? Entendeu? A sua cadeirinha existencial vai ser o que você vai levar, né, nas costas para que se dane o futuro, entende? Pensa bem, né? Então isso tem que ser agora bem organizado, tá? Dentro da própria ciência, porque coitados, nem eu entendo que não se tem culpa, tá entendendo? A segunda morte alegórica é quando você entende isso e você continua errando, tá? Quando você entende, então, agora a verdade e aplica agora para consertar, é diferente, é o tal arrependimento, tá? E há aqueles filhos que não vão embotar os dentes porque os pais embotaram, sabe? Uma coisa assim. Então, pensa bem, tá? Pensa bem, beleza? Bom, eu acho que ficou um pouco claro aos expertises aí da área, né, nessa condição. Então, o que ele precisa, então? Ele precisa determinar questões fenomenológicas do método dele. Ele precisa dizer que o anunciamento não é um ente, tá? Sendo um ente, como a gente explicou, porque o anunciamento gente. Se é um ente, ele está aqui, ele é real. Há o anunciamento, ok? Existe o anunciamento. Tá? Então aqui a gente já tem outro paradoxo de Heidegger na própria condição de regra e instrumentalidade do seu método, dizendo ser agora ontológico, que não é. Porque na condição da res corpore e da resistência, o anunciamento é ente. Tá? O próprio indeterminado imediato de Hegel é ente, porque passa a ser uma substância. Vamos lá? Eu vou apresentar a cartesiana de novo. Tá? Ela é arqueológica, não é da imaginação. E na condição de Descartes, o que acontece? Descartes, no método dele, no discurso do método, ele determina, tá? Ele define, ele esclarece o que ele está defendendo e que é arqueológico, beleza? Ao mesmo tempo, dizendo da importância do caráter para se construir uma sociedade, os nobres, tá? Partindo da ponta para baixo. Porque o senso comum
não está preparado, infelizmente, propositalmente também. Mas o que ele está convidando no método? Para que os nobres, compreendendo essa cartesiana que fez Giordano Bruno ser queimado na fogueira, resgatando Pitágoras, o verdadeiro Pitágoras, venha então agora modificar esse senso comum, essa estrutura, essa arquitetura de mundo, beleza? Tá? E aí, o que acontece? Na sequência, nas meditações metafísicas dele, ele convida agora os clérigos da época, dizendo, olha, eu quero convidar vocês para debater teologia, que a teologia está incorreta. Giovanni Hilli, quem definiu o termo teologia para metafísica foi Aristóteles, meus amigos, queridos, amados, amadas, tá? Teologia, que aí os tomistas, os agostianismos, as abadias vão seguir os corruptos na história, historicidade, história factual, de perceptiva, tá? Paulo Apóstolo não é corrupto, por isso que ele precisa ser em Nietzsche. Aqui essa minha obra, Nietzsche, o anticristo que acorrenta, misturado a essa teologia papal que é corrupta e que é aristotélica e platônica, tá bom? Por isso que Tomás de Aquino resgatam Aristóteles, Platão e tudo mais. Então, quando Descartes ele escreve, tá, a obra Meditações Metafísicas, ele traz então, ele pede para que esses teólogos de época venham a entender realmente o que é a metafísica, que não é essa teologia de um Deus que culpa. Por isso que logo nas primeiras linhas ele vai falar sobre a condição de interpretação dessa dupla frase aqui, dupla palavra, que a ignorância é imperdoável. Como eu expliquei na aula anterior, no vídeo aula anterior, conferência, ou seja, a ignorância é imperdoável por causa da condição de aplicabilidade dela no próprio tempo e espaço. A partir do momento que você aceita o ente ignorância para ser, você está dando espaço para que o esperto cubra uma sociedade com a sua esperteza, se ele não tiver caráter, tá? Então a ignorância na condição da verdadeira interpretação bíblica, que é eleata, não parmênica, ela é imperdoável no próprio espaço-tempo, tá? Isso eu debato lá no meu ensaio, porque ela, na verdade, essa frase ela é um pulso para se guiar ao apeiron, que é uma outra estrutura aí cartesiana de caminho que não implode como em Heidegger, mas se expande, tá? Aonde o entender agora esses dois processos é ontológico de mesa para discussão, tá bom? Entre o homem existencial e espiritual. Lembrando que no meu ensaio eu trouxe na condição de gancho de entendimento cartesiano da res corpórea e resistência a condição de que, com base naquilo que é arqueológico, tá? Eu coloco como uma sugestão, na condição de que no axioma empírico da intuição dentro da res corpórea e no pulso resistência de Kant, tá? Que não é a consciência empírica, nós temos então uma porção de gancho, porque é divisível esse campo, que eu chamo de universo 60, tá? Eu não coloco esses detalhes no ensaio, mas a gente vai ter que, eu vou demonstrar aqui mais ou menos. A gente tem o gancho da intuição inteligível para o corpo e da intuição para o apeiron, que é esse espaço que está em nós e nós nele ao mesmo tempo. Então a gente tem no módulo homem o ser existencial e espiritual ao mesmo tempo na balança, queridos, tá? Se eu extremar para o espiritual é corrupção, se eu extremar para o existencial de Heidegger é corrupto também, não é modular. Porque o nosso universo é modular, tá? Conforme a descrição que o objeto arqueológico, que não é da minha imaginação, oferece, né, como entendimento cosmogônico. Ah, mas e aí, é isso mesmo? Sabe por quê? Porque quando você entende esse objeto arqueológico na própria historicidade e história factual, e da onde saíram todos os paradigmas e a tal genialidade, e que desenvolve alta tecnologia, então quando você percebe que o que está na sua realidade bate com o verbo do objeto como padrão, né?
entende? Ele é um guia, ele é a tal terceira visão que te dá, então, toda essa elevação, né, para se criar conceitos. Por sinal, na condição espacial da coisa lá, de Kant, ele traz isso como defesa, né? Existe uma má interpretação gravíssima de Kant. Quando ele fala do objeto, né, que é o objeto a priori, que é a própria res corpórea e a sua resistência em taxonomia sistêmica, porque é uma leitura de pulso padrão, né, das cordas ali, uma trigonometria que seja, né? Ele fala que quando então esse objeto é analisado, você desenvolve conceitos, né, na espacialidade da coisa, tá? Mais ou menos assim. Então, quer dizer, a gente já tem... Então, por isso que Heidegger, sabendo que dentro da própria ciência, pela tradição positiva, que vem há anos, e que ele ainda coloca como regra no método dele, ele, em 2 linhas, para ele é o suficiente para afastar o seu discipulado de Kant, porque também a própria ciência não sabe explicar Kant direito, né, fica tudo dúbio, duvidoso, né, e ciência não é duvidosa, tá bom? Existem padrões muito mais elevados, certo, na ciência, do que esses padrõezinhos, né, de dúbios, que eu vos apresentei por causa de uma ciência que está corrompida em si mesmo, tá? Seria isso. Bom, eu acho que a condição, então, da ideia de Heidegger protocolar agora a fenomenologia ficou entendida, né? Então ele protocola um tipo de ente, ele protocola que anunciamento não é ente, é diferente. Ele fala bastante coisa do entendimento do pulso cartesiano importante ali, tá? Então agora eu vou explicar essa sensação que é ente no imediato, de novo, indeterminado de Heidegger na condição cartesiana, tá? Bom, quem está me acompanhando sabe do signo arqueológico. Vocês precisam ir lá em onovoparadigma.com, não, me perdoe, o novoparadigma.online. Lá em webinários tem um grupo de vídeos que tá como nome o Santo Grau, tá? Ou busca lá nos posts, ou vai para o Santo Grau, ou vai lá no nosso canal TV e assista aqueles vídeos que estão lá, vão procurando ali os vídeos que vão explicar o signo arqueológico de alguma forma, tá? No Santo Grau, nós mostramos como que Gauss, lendo esse objeto arqueológico, desenvolveu a sua lei, né, escalar ali, relacionada à lei do fluxo de energia da coisa, tá? Então é importante. O signo arqueológico, ele está descrito dentro do manuscrito bíblico, por incrível que pareça, tá bom? Então, na condição agora, esse mesmo signo arqueológico, que eu dou nome como sendo signo arqueológico, é a cartesiana metafísica de Descartes, o objeto a priori de Kant, a coisa mesma de Hegel, tá? Então, a base cartesiana dele é dupla e ele tem números fixos, ok? Eu vou desenhar aqui, peraí. Aqui. Ele tem uma base cartesiana dupla, tá? De 8 raios e que é a tal alegórica flor de lótus de 8 pétalas, flor de lis e tudo mais aí que seja. E seus números fixos, tá? Aonde... Na condição horizontal, a gente tem um módulo contínuo, tá? E equilibrado na balança entre 5 por 5, 10 central. E na condição vertical, nós temos um módulo 6 por 4, 10 central, assimétrico e exponencial. Porque 5 por menos 5 é 0 e 6 menos 4 é 2. O tal elevado ao quadrado da coisa, tá? Então, a gente tem um duplo sistema que ao mesmo tempo é uno em si mesmo. Na condição arqueológica, para vocês entenderem a importância modular dessa perceptiva, as pirâmides foram construídas com base nesse entendimento, na sua condição de estrutura monumental para não cair. Como? Se na condição de corda 6, 4, eu tenho uma elíptica, porque aqui é 6, aqui é o centro 10 e aqui é 4, a corda é menor, eu tenho uma elíptica. E na condição 5, 5, 10, eu tenho uma circunferência, isso quer dizer que eu tenho um elemento sempre simétrico
e assimétrico ao mesmo tempo, beleza? Veja que da res corpórea eu estou desenvolvendo uma resistência, é que a resistência é muito mais, tá? Mas eu estou desenvolvendo a priori o início do entendimento que eu chamo de taxonomia sistêmica, tá? Uma resistência de pulso, tá? Pulso, é um pulso. Então, se eu entendi que eu tenho uma elíptica e uma circunferência ao mesmo tempo, eu entendi que eu posso ter, nessa mesma condição de módulo, um equilátero e um escaleno ao mesmo tempo. Um equilátero e um escaleno ao mesmo tempo. Se vocês analisarem todas as pirâmides do mundo, pelo menos as que não caíram, toda a câmara do rei nunca está exatamente abaixo da ponta do equilátero externo da pirâmide. Porque indica a ponta do escaleno interno, que é exatamente a rampa do escaleno que mantém a pirâmide externamente na forma de um equilátero, eterna sem cair na sua estrutura. Então, na antiguidade, esse era o matema padrão de entendimento, tá? Para se construir, através de altas tecnologias, essas também estruturas, sejam nas menores perceptivas, como a que eu demonstrei, com base numa pequena perceptiva dessa estrela ou não. Beleza? Na condição mais resistência do entendimento dessa estrela, nós temos de um primeiro anel de valor 10 central, que é onde está as condições de pensamento de Zenão, né, de descritivas, né, sobre o método, né, sobre esse objeto arqueológico, a gente tem aqui um segundo anel, tá, que tem como código de qualidade o 7º espírito que está no ar e tal, e depois um terceiro anel, tá, que é divisível. Esse terceiro anel aqui, ó, eu chamo de U60, porque ele dá um valor 60 na condição dos seus valores numéricos fixos dessa estrela arqueológica, tá? O outro anel, o 30, beleza? Aqui. E aqui um espaço não numerado. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um ente, um objeto, tá? Que descreve agora o nosso universo, beleza? Então aqui nós temos já uma condição de classificação ontológica que não tem nada a ver com a classificação ontológica de Heidegger, porque Heidegger ele determina que o ente, que até aquele sentir, né, o anunciamento deixa de ser ente, o que não é uma verdade, é o que eu vou provar agora. Então, se tudo aqui é numerado e aqui é não numerado, é o tal apeiron, como a gente já debateu. E sendo não numerado, a gente percebe que é uma substância. E agora no pulso elegiano, né, na condição do imediato indeterminado, se eu perguntar o que está atrás, então, desse espaço não numerado? Se eu tirar tudo daqui, esse espaço vira o tal abismo alegórico das primeiras escritas ali da Gênesis da Bíblia. Então, o que está, né, atrás desse espaço não numerado, desse abismo, o que a gente tem sustentando ele? Né? Não pode ser um nada, porque nada já é um paradoxo na sua própria condição de ser. Né? Então, você imediatamente pensa numa substância, só que você não vê, você sente a substância, mas você não vê, você não consegue dar nome, né? Porque ela está além do não numerado. Então, esse imediato indeterminado que é anunciado para você é um ente, é substancialidade e espaço. Entende? Não dá para você classificar como Heidegger quer determinar para garantir o método dele como sendo um anunciamento. Porque é exatamente nesse anunciamento que na referencialidade ele agora vai guiar dentro da não uniformidade dos sinais que vão ser implantados numa estrutura e arquitetura mundial a coisa. Entende? Então, o que Heidegger faz? Ele junta um grupo, ele se utiliza
da cartesiana compreendida em gancho, porque o método dele é todo cartesiano, para delimitar um fim último dentro da própria ciência, que é uma condição de presença do ser do homem implodido em si mesmo, negando a instrumentalidade e seguindo referencialidades como se deseja o outro homem sobrepujando esse homem, tá? E falseando ciência, falseando o universo, uma série de coisas aí, tá, gente? Né? Que eu já começo a entrar não em nóia, né? Em estresse, que eu fico indignada, né? Que futuro é esse? Metricamente tá na cara, né? Que isso só vai trazer dor, sofrimento, não só para um público, mas a mentira uma hora vem, dê a César o que é de César, vai levar tudo, vai começar bem, mas vai levar tudo para o apocalipse, entende? Então Heidegger, no método dele, ele acaba definindo um homem presença carpe diem, tá? Essa que é a verdade. E impotente, impotencializado a instrumentalizar e criar instrumentos aonde o próprio Heidegger é o exemplo disso, porque ele cria um método em laboratório, mas ninguém consegue, só ele. Ele é o gênio raro, ele nasceu de sorte, tá? É tudo isso que você, então, começa a entender na condição do verdadeiro Heidegger da coisa, tá? Bom, então ele vai definir, depois disso, eu acho que eu vou parar aqui, tá? Depois a gente, no próximo sábado, vai entrar na condição do método. Então, o que ele vai definir? Ele vai definir, depois disso, ele precisa delimitar, depois de você entender que o anunciamento não é um ente, como eu acabei de demonstrar, que ele é um ente, o próprio anunciamento é ente, tá? Ele vai definir o seu teor deontológico e ôntico, tá? Por quê? Porque isso vai ser utilizado até no próprio quarto capítulo dele. E que é um pulso puramente cartesiano, tá? De entendimento para que então ele crie o método dele, tá? Então, uma vez que o homem perturbado e preparado para receber, tá? A referencialidade, que é agora o sinal que é anunciado, mas não é o troço, não é instrumento, é uma coisa que você sente que parece que tá, né? Eu senti que parece que a minha potência, é mais ou menos isso, a gente vai chegar lá. E lutando naquela conjuntura de proximidade e distância, de que será que é minha presença mesmo? Olha o que é ontológico para ele, você ficar aqui. Ai, será que sou eu? Não sou eu? Quem sou eu? Porque sou eu? Você está totalmente implodido em si mesmo num próprio método de ciência, né? Que não é ciência. Então, na hora que isso acontece, ele então vai provar, né? Que uma vez o homem percebendo ser, naquele tempo existencial em potência, presença, e que isso seria o fenomenal ontológico, porque é o todo, né? Eu dei espaço, eu descobri, sou eu, puro, né? Então eu sou um gato, né? Eu vou viver como um gato. Esse é o meu ser presença, né? Seria essa a ideia. Automaticamente isso vai ser importantíssimo para o modulador, que agora Heidegger vai criar para a sociedade doméstica e pública. Automaticamente, esse ser presença do momento, tempo, né, em potência fenomenal, é ôntico. Virou uma substancialidade, um ente. E acabou entrando na cotidianidade e na mundanidade. Então você tem que entrar novamente no processo da conjuntura, da negação, agora dessa própria presença descoberta em si mesmo, para então, dentro dessa presença descoberta, você descobrir uma nova potência, tá? Então, esse ontológico e ôntico, esse ontológico, né, alcançado da presença se torna ôntico, para que agora de ôntico se torne ontológico. Esse mesmo pulso, meus amados, é cartesiano da coisa, do imediato indeterminado de Hegel, que ele manda você negar, para não entender pela historicidade, história factual positiva, o que realmente ele intenta no método dele, tá? Vamos lá. Como? O
O imediato indeterminado de Hegel é imanente na coisa da res corpórea e resistência do método, me perdoe, método não, da leitura desse objeto arqueológico que é metafísico, tá? E aonde está a ontologia e o ser dos seres. Porque você entendendo o seu universo, você entende quem é você, tá? Nessa potência agora, e até capaz de criacionar, de criar métodos, né? Como Heidegger, mas Heidegger se despotencializou no caráter, né? Aí tem todo um debate aí por trás. Então, o que acontece? Uma vez no indeterminado imediato, você percebe que o imediato de Hegel, quando você tem aquela ideia, é uma substância, mas não é ao mesmo tempo, é imanente, né? O que eu às vezes classifico, porque aí que a gente tem o problema verdadeiro ontológico, que é impossível até classificar. A gente não consegue, mas tá. Então tá é ente, que são os debates de Zenão e Sócrates contra Parmênides, tá? Então o que acontece aí? A gente tem esse imediato indeterminado imanente, né? Mas uma vez eu conseguindo provar e dar nome a esse imediato indeterminado, ele se torna panteísta. Então, nessa condição máxima ontológica, o próprio indeterminado imediato de Hegel agora é panteísta, porque foi dado nome e entendido no pulso. Então, o que está além do imediato indeterminado? Não é o nada, né? Então, agora começa esse ciclo, né? Que não é um ciclo vicioso, mas é o tal efeito, né? Que eu até chamo efeito gravado, que é a tal condição do infinito em si mesmo, seria, né, do ciclo da coisa. Então Hegel compreende esse ciclo do objeto. Então ele sabe que é necessário como regra, na referencialidade, ultrapassando a conjuntura de negação, que a gente vai debater isso, tá? Agora, esse homem ser presença no tempo social e público dele, é importante dar espaço para que funcione agora o ôntico ontológico, entendeu? Ou seja, eu me alcancei presença potência e agora eu vou me reestruturar porque a minha presença se tornou ôntica e agora eu posso ter uma outra potência. Que é aquele exemplo que eu dei, né? O filhinho entra acreditando que é um gato, aí o observador entende Heidegger nesse processo, então vamos trabalhar agora não Heidegger como eu estou explicando, tá? Mas ele entende Heidegger de que aquela presença no filhinho dela de ser gato é ôntico agora. Amor, é ôntico, né? Vamos entrar na conjuntura da negação de novo e vamos negar a sua própria presença encontrada. Ai, que fofo. Olha, mamãe, ele agora acredita que é um macaco, porque o macaco, vamos aceitar, é normal, o macaco é mais forte na floresta que o gatinho, tá? Quem sabe na próxima ele acredita ser um leão. Uau! É verdade, é. Então vai lá, que você ganha uns tickets de banana lá na sala de sociologia, tá? Porque tudo isso é normal, né? É potência de Heidegger, é Heidegger puro, né? Aplicável e ciência. Isso é ontologia, né? Não sei aonde. Mas então seria essa condição, assim, não, né? Eu tô extremando para se entender a gravidade, tá? Da condição dada por Heidegger, porque ele é uma aberração. Ele é uma aberração, ele realmente constrói Frankensteins, tá? Então, o que acontece aqui? Veja que ele é cartesiano puro. Eu não expliquei aqui a res corpórea e a resistência de pulso. Ele vai usar essa mesma res corpórea que só ele entende e que na obra dele ele nega, ele delimita como regra o desvio do seu discipulado o tempo todo para não encontrar em hipótese alguma dentro da ciência isso na arqueologia. Ele é muito claro na obra toda, até chegar na quarta parte e ali... Nessa condição, deferir então que o observador precisa entender esse ôntico ontológico desse ser presença já deferido pelo método aplicável, tá? Que eu vou dar agora um resumão de novo desse pulso do ser presença tempo de Heidegger para depois a gente debater então na próxima, tá? Já são 9h30. Então, como que é essa coisa? No método dele, o que ele define?
ele define que o ser, no método dele, deve ser perturbado a todo custo na condição de negação de toda e qualquer instrumento e instrumentalidade que seja ente da realidade e da própria condição matema. Ele que é puramente cartesiano e matemático para construir o método, e o próprio método dele é cartesiano nesse sentido da aplicação, e é um instrumento e tem instrumentalidade, diz que você que segue ele tem que negar tudo, menos ele, porque você precisa aplicar ele. Olha que paradóxico, tá? E aí, perturbado esse ente na negação de tudo, então assim, aí é aquela sala de Heidegger, esse lápis, ele realmente é um lápis? Ai, não, professora, você pode usar esse instrumento para outra coisa, não é só um lápis, né, para você usar. Só que ela fica bem assim. Aí todo mundo começa a rir na sala, uma loucura, é uma coisa existencial. Então não é um lá. Então quer dizer que ele não é ele tem a ideia de ser um instrumento para um fim, mas perceba que ele tem outros fins de instrumento. Você pode usar para outras coisas. É verdade, professor! Não é? A sala de Heidegger é assim, tá? Ai, desculpa, gente. É que Heidegger é uma aberração, tá? Aí, então você começa a perceber a mundanidade desse objeto, porque ele não diz realmente o que ele é. Há algo sempre velado atrás desse objeto, instrumento, e que vem a ser agora anunciado, mas essa própria anunciação, esse sinal que esse objeto dá, né, que ele não necessariamente serve para o papel, ele pode servir para outras coisas, não necessariamente né, aquela condição presente, né, do próprio objeto de ser, entende? Então, essa condição que você encontrou não é. Então, aqui começa a mundanidade do próprio instrumento. A gente vai entrar nessas condições, porque aí ele delimita que o instrumento tem uma nomenclatura. Isso tá também no meu ensaio, tá? Aí você começa a entender que realmente o anunciamento não é do objeto, porque o objeto ele tem esse campo. Agora, o anunciamento que vem da sua presença já é uma outra coisa, é verdade. Esse fantasmagórico, então realmente esse objeto tem que ser negado. Né? E o que é a matemática? Como é que nasceu a matemática? Você tem certeza que o teorema de Pitágoras tem sentido? Ele simplesmente idealizou isso numa forma de sentir, porque de onde ele tirou essa ideia? Né? Esse gênio raro. É mesmo, né? Então a matemática também é um instrumento, é um troço aí. Peraí, então o que é o seu mundo? É mesmo, onde eu tô? Que mundo é esse? Esse mundo não serve. Tá tudo errado. Então ele vai perturbando o ser na aplicabilidade dessa forma. Beleza? Entendeu? Tá? Isso dentro da sala, já como método nas próprias universidades, vai perturbando. E aquele coitadinho do seu filho que tá lá nessa sala, né, vai entrando na onda, porque é ciência, tá? Então, beleza, isso é ontológico, porque ele determinou que o anunciamento não é ente também, é diferente desse, agora, instrumento que anuncia. Então, ele já cria toda uma regra ali determinística para garantir o seu próprio método na aplicabilidade. E o ser homem agora, dentro da sala, ser mulher, vai sendo perturbado pelo que aplica agora, né? Pelo que aplica Heidegger, que está também acreditando em Heidegger, coitado, porque ele também não tem culpa. Dado o problema da nossa verdadeira ontologia expertises, né? Do ocultamento e velamento, né? Do não entendimento interpretativo da res corpore resistência, tá? E aí o que acontece então? Aí nessa condição, nessa condição de negação, o ser perturbado, ele alcança, até foi um debate interno que eu acho que tá perfeito, um niilismo moderno, tá? Incrível, achei ótima essa nomenclatura. Então ele alcança uma negação tão ampla e quase dele mesmo, que ele entra então nessa presença primeira do método, ao qual Heidegger então diz que agora
nessa perturbação, ele está preparado finalmente à referencialidade. É uma brainwash total. Isso Heidegger no mais extremo, em laboratório, tá? Porque Heidegger foi aplicado em laboratório, tá? Então, cara, né? Porque aí o que ele dá? Para melhorar ainda a condição de preparado à referencialidade, ele imputa como regra a conjuntura cartesiana agora, que é tudo gancho, são métodos, que tem que até, eu acho que talvez no ensaio, explicar ponto por ponto e matematicamente, porque é matemático o método dele o tempo todo. Nessa conjuntura, o que acontece agora nessa conjuntura do ser? Que é determinado como regra dele pelo método. A pessoa tem que, na conjuntura, tudo que se aproxima se distanciar. Então, aquilo mesmo que está vindo, então ele começa a ficar temeroso. Por isso, Duna Bomber, no MK Ultra, me desculpe, eu tenho que falar. Isso é uma realidade, entende? Então a pessoa começa a ficar, não, eu não posso aceitar, porque o método determinou como regra isso, né? E a pessoa, qual é a promessa primeira do método de Heidegger? Que você vai encontrar o fenomenal se você acreditar nele. Você vai encontrar a presença do seu ser, você vai se distanciar dessa dor de mundo também. Ele tem toda uma... Ele não fala assim, né? Mas o fato de você encontrar um fenomenal já é uma promessa, né? Então segue meu método que vai dar certo. E o cara entrou na onda. Entende? Então, nessa conjuntura, ele já tá assim, não, eu preciso negar, não, porque é regra, é lei, eu já tô envolvido com o método na aplicabilidade. E aí, finalmente, nesse temor, ele precisa se dar espaço. Calma, mas tem uma regra. Calma, se dê espaço agora para você, então, perceber o que se anuncia, o sinal que eu vou te dar. Porque esse sinal agora, como ele mesmo diz no método, ele vai entrar não uniforme dentro da própria estrutura social, seja na ciência, seja num guru que fala que a radiofusão, você é energia porque é parecido com a radiofusão. Entenderam? Seja na mídia, olha, seja no próprio coletivo agora, dos próprios presenças existenciais no tempo de Heidegger. Em que sentido? Ai, eu me encontrei gato. Ai, olha, agora é coletivo. Olha, o sinal, esse anunciamento bateu pra mim. E bateu, eu acho que eu também sou gato. Aí você vai ver uma gataria de jovens saindo na rua. E assim você vai guiando os nichos, os grupos. Com esses sinais agora não uniformes na condição, tá? Gente, aí que tá. Essa confusão, até pela ciência agora, da aplicabilidade de Heidegger, é até proposital para se confundir agora várias condições. Porque uma coisa isso eu acho importante debater, por favor, para não criar também confusões, é você, dentro de um segmento Jim Jones, lembra do Jim Jones, né? Que você, é uma guruzada aí que te leva a essa conduta, por brainwash, sinais, anunciamentos, e de uma condição, que para mim às vezes é até métrica, né? Da obviedade, do apocalipse e tudo mais. Por isso agora eu vou ter que trazer isso alegoricamente, né? Porque esse objeto, essa cartesiana veio de dentro da Bíblia, né? Alegoricamente se diz, vão lá ler em Apocalipse, que o quarto cavalo amarelo, que tem a espada, que é o entendimento desse poder aqui, dessa estrutura cartesiana arqueológica, tá? Ele tem até o potencial de levar a quarta parte em função dessa condição de manuseio da própria cartesiana em poder, que eu acabei de provar, né? Agora, eu estou dando condições alegóricas de entendimento. Veja que Heidegger, entendendo a cartesiana a fundo, criou um método de brainwash, entende? Ok? E para se guiar junto a uma estruturação e arquitetura mundial, guiando agora um povo, seja iniciado, seja cientista, seja o que for, numa condição que realmente você é radiofusão, e tudo, entende? E se perdendo no verdadeiro ser de si, cogitate e criacional, tá? É importante entender isso, não tem como fugir dessa condição, tá? E tudo isso em função do problema da tradição positiva, que eu vou até colocar aqui, vou escrever como ponto
de entrada do próximo sábado, que é a tradição positiva, tá? Né? Então, o que que acontece? Ó, agora, vamos lá, então, só para resolver a questão agora ontológica e dos expertises. Tem que vir a debate, tá? O homem existencial e espiritual ao mesmo tempo. Porque na condição do apeiron, né, no axioma da intuição empírica de Kant, existe uma providência, existe a premonição, ela acontece. Vocês mesmos, cientistas, sabem disso, tá? No mundo existe. E ao mesmo tempo, a gente também pode arquitetar e modular um tipo de anunciamento e sinal, que é a tal conspiração, né? Então, isso que tem que agora começar a limpar na mesa, a compreender, a entender, e de forma muito séria. Eu só estou dando a ponta do iceberg. E Heidegger é um desses construtores, tá bom? Então, é isso que tem que entender, tá? E aqui também paira o perigo de Heidegger nessa perceptiva final, entre a condição chora, anticristo, chora. Não, é alegórico, tô brincando. Nessa condição, a gente tem que entender o quê? Agora, a diferenciação desses sinais anunciados pré-determinados, né? E disso que vem a ser providência mesmo. Porque existe, vocês sabem que tem alguma coisa que a ciência ainda não conseguiu, né, organizar. Aí que tá. Porque é possível, na ontologia, na verdadeira agora, organizar, modular esses parâmetros. Beleza? E eu acho que aqui nessa condição eu também mostrei, me perdoe se eu fugi um pouco de uma linguagem acadêmica, mas eu não tive como fugir dessas alegorias para provar esse excedente, né, e esse perigo da aplicabilidade de Heidegger, né, que é totalmente instrumento, instrumental, criacionista, criando um método, mas dizendo para você negar todo o instrumento instrumental da vida e ainda confundir o próprio anunciamento da coisa, tá? Para se implodir em si e dizer então que aquilo que você encontrou de alguma forma é a tal presença e que aí o moderador, finalmente também construído por Heidegger, vai moderar, modular, né, curar, porque essa presença também é ontico-ontológico, que a gente ainda vai debater, ou ontológico, ontico e tudo mais. Gente, ó, tô até cara de louca aqui, né? Mas muito obrigado. Eu espero que tenha sido satisfatório. Eu sinto muito, eu não tive como deixar de falar do problema do MK Ultra e do Unabomber, que é uma realidade, né? Lembrando, eu só quero... Não, isso eu vou colocar, tá? Essas metodologias de segmentos espirituais do uso do ayahuasca, dentro de uma metodologia aplicada de Heidegger da negação, como mais ou menos eu expliquei no método, ainda você dá ayahuasca para a pessoa? Imagina o que você não faz com essa pessoa, né? Então, assim, Heidegger tem um potencial realmente fora de série, né? Não pode ser negado exatamente por causa desse perigo, tá? E deve ser também colocado como comparação dentro de uma mesa e da verdadeira ontologia da coisa, tá? Muito obrigado, até a próxima, espero ter sido satisfatória e na próxima a gente continua sobre o método de Heidegger, seu paradóxico e o seu perigo mesmo, né? Em aplicabilidade e tudo mais, tá bom? Tchau, até mais!